Ah, então, boa noite, né, a todos. Estamos aqui em mais um encontro, né? Em mais uma aula sobre constelação familiar. Hoje nós vamos falar sobre as ordens do amor. E eu dizia que o Bert Hellinger, que é o pai das constelações familiares, ele nos traz que o amor não existe sem ordem. Não é que ele não existe, ele não flui. Pode até existir amor, mas se ele não tiver ordem, ele não flui sentido ao futuro, sentido à vida, né? Então, o que é o emaranhamento? Que muito se fala ali na constelação familiar. O emaranhamento é quando a vida não flui, é quando existe um emaranhado ali de informações que fica girando em círculo, né? E a vida não flui, a vida não vai para o futuro. Então, ele traz que todo campo de constelação familiar, né, quando montado, ele flui em direção à vida. Mas o que muitas vezes a gente vê é as pessoas presas no passado, né? Então, ou presa a alguma coisa que aconteceu ali, alguma tragédia, alguma morte, algum trauma que aconteceu ali, né? Mas a vida, inevitavelmente, segue, né, para o futuro. Então, eu vou trazer aqui as ordens, né, que o Bert, ele observou. Então, ele estudou teologia, filosofia, terapia primal, análise transacional, psicanálise, e dentro de todas essas abordagens psicológicas, ele observou ali numa tribo Zulu, onde ele viveu muitos anos na África, né? Que toda essa linhagem, né? Todos esses conceitos psicológicos, eles obedeciam uma ordem, né? E ele foi traduzindo essa ordem dentro do contexto ali familiar, né? Então, a primeira ordem, né, que o Bert nos traz, que ele fala aqui, se nós seguirmos essas ordens, a nossa vida, ela flui. Então, qual que é a diferença do amor saudável e do amor doentio, né? O amor saudável é um amor que nos leva para a vida, e um amor doentio é um amor que nos leva para a morte. Então, uma mãe, ela sempre ama seus filhos, né? Mas muitas vezes esse amor pode ser doente, tá? Que é um amor que aprisiona, que é um amor que torna os filhos dependentes, que é um amor sem ordem. Então, a função materna, né, é trazer para os filhos segurança, né? E o amor paterno é um amor que traz para os filhos ordem. E aí é importante eu dizer que a função materna e a função paterna, ela pode ser desempenhada pelos dois, tanto pelo pai quanto pela mãe. Muitas vezes eu desempenho uma função paterna, né? Aonde eu impulsiono o meu filho para a vida, aonde eu faço com que ele tenha coragem, né? Então, eu estou ali desempenhando uma função paterna. Porque o que acontece, né? Muitas vezes as pessoas perguntam assim, ah, Denise, mas e eu que não conheci meu pai, né? E eu que sou mãe solteira, o que eu faço, né? Se eu tenho uma mãe saudável, né? Essa mãe, ela desempenha as duas funções, a função paterna e a função materna. Então, entendam que são funções, tá? Então, a função materna é a função, né, da segurança, do aconchego, do perto, e a função paterna é a função da ordem, né, da coragem, da aventura. Gente, eu sei que muitas pessoas aí ficam, né, tendo outras funções assistindo aula, mas quem puder
abrir a câmera, né? Por quê? Por quê? Porque os sistemas nervosos, eles são contagiosos. Então, quando eu olho para vocês, né, quando eu interajo com vocês, eu consigo perceber, né, os espaços ali onde vocês estão preenchendo, e vocês também conseguem, é uma interação, é um engajamento social. E nós perdemos muito essa questão do engajamento social com a pandemia, né? Então, é um exercício, tá? É um exercício da gente se conectar, da gente olhar um para os outros, né? Da gente trazer de volta. E o detalhe, o engajamento social, ele é relaxante. Olha que interessante. Quando eu engajo com alguém, né? Quando eu estou ali trocando olhares, sorrisos e, enfim, é uma sensação de relaxamento. Traz para a gente uma sensação de humanidade, tá? Então, assim, é um treino, tá bom? É um treino para a gente poder aí ir saindo desse espaço de consciência limitado que a gente ficou durante a pandemia, tá? É mais para a gente poder se olhar mesmo e trocar aí um com os outros, tá? Então, nós vamos para a primeira ordem, né? Que o Bert nos traz, que é a primeira ordem do amor, que é a hierarquia, que é nada mais, nada menos do que a ordem de chegada. Então, aqueles que chegaram primeiro, eles são hierarquicamente maiores que eu. Então, os meus bisavós são maiores que os meus avós são maiores que meus pais, e meus pais são maiores que eu. Então, quando a gente não responde a essa hierarquia, o que que acontece? Eu tenho problemas com chefes, eu tenho problema no trabalho, porque eu não consigo me colocar no lugar. Então, qual que é a questão? A questão da hierarquia é que se eu me coloco no mesmo lugar que os meus pais, não respeitando ali a hierarquia, eu acho que eu sou melhor que minha mãe, ou eu acho que eu sou melhor que meu pai, ou eu tenho problemas no trabalho, eu tenho problemas com o chefe, ali naquela interação, eu tenho problemas de triangulação, né? Então, geralmente, os meus relacionamentos sempre têm uma terceira pessoa, nunca sou só eu e o parceiro, sempre tem um outro. Então, por quê? Porque não existe esse respeito, né? Então, Denise, mas a minha mãe era horrível, né? Tudo bem, eu não devo submissão, mas eu devo respeito, né? Então, assim, eu respeito eles que vieram antes de mim. Eu não preciso concordar, tá? Isso é algo muito importante. Eu não preciso concordar e eu não preciso também fazer algo que meus pais me pedem se aquilo infringe, por exemplo, algum conceito moral meu, né? Mas eu devo respeito a eles, tá bom? Olha que interessante, pais que moram em uma casa, né? E aí o filho vem, por exemplo, o pai está idoso, o filho vai lá, tira o pai dessa casa e coloca numa outra casa sem pedir permissão. Os problemas começam a acontecer. Então, por exemplo, o filho acha que o pai vai estar melhor na casa da irmã, por exemplo, ou numa casa que ele escolheu. E ele vai lá e, sem consultar o idoso, ele transfere esse idoso de um lugar para o outro, né? Sem esse respeito por esse idoso. Aí começam os problemas. Começam problemas financeiros, começam problemas afetivos, começam doenças. Por quê? Porque foi infringido essa lei. E é engraçado que antes mesmo de eu estar fazendo essa aula, um paciente meu comentou comigo, ele falou, olha, Denise, os irmãos transferiram, né, a mãe, sem a permissão, sem esse respeito, e a mãe pegou Covid numa dessa e morreu. Então, assim, é muito importante a gente se atentar a essa hierarquia, não por uma questão de submissão, mas por uma questão de respeito, tá? Por quê, gente? O desrespeito gera enfraquecimento da família. Porque se eu me coloco na posição de igual dos meus pais, eu perco uma força muito importante, né? Eu perco a força dos meus pais
que eles ficam atrás de mim. Então, quando meus pais estão atrás de mim, eu sinto a força deles me empurrando para a vida, né? Se alguém é desrespeitado, todo o sistema sofre. Então, o desrespeito dos pais, do cônjuge, olha que importante isso, gente, aquelas pessoas que têm problema com sogra ou com sogro, né? É uma questão hierárquica também, porque os pais do meu marido, no caso, né? Eles vieram antes que eu, e eles vieram antes com meu marido, então eu devo respeito a eles. Muitas vezes eu posso não concordar com o que minha sogra diz, mas eu respeito, né? Porque ela é mãe do meu marido. Então, não é concordar, né, e se submeter, mas sim respeitar. Então, outra questão, né, os filhos que assumem a posição dos pais para cuidar dos irmãos. Então, por exemplo, eu posso ajudar um irmão, mas não como pai e mãe dele. Eu posso ajudar o meu irmão como meu irmão, né? Eu dou uma força para ele como meu irmão, mas não tomando o lugar da minha mãe e do meu pai. Então, assim, eu respeito a coisa assim, depois que meu pai morreu, eu fiquei no lugar dele. E aí eu ajudei minha mãe a criar meus irmãos. Ótimo, tá tudo bem. Mas não, você não é pai dos seus irmãos, né? Você é irmão. Não se trata de não tratar como filho, né? Mas como irmão. E no trabalho, olha que interessante, no trabalho também existe essa hierarquia. Eu respeito os que chegaram antes que eu. Se eu não tenho esse respeito, eu gero um desequilíbrio ali no trabalho. Então, é quando eu quero colocar, sabe quando eu entro no trabalho com gás total e aí eu quero colocar novas regras, colocar novas coisas, tal, mas eu não respeito aquelas pessoas que vieram antes, dá problema. E muito problema, né? Então, se eu respeito essas pessoas que vieram antes, se eu acolho, né? Se eu faço em comum acordo, né? Existe um respeito, olha, você veio antes que eu, né? O que que você acha, né? Então, essa questão também, a lei da hierarquia também se aplica no trabalho. Aliás, todas as leis sistêmicas, né? Elas se aplicam à parte profissional e afetiva, tá? Respeito ao fundador, tá? Sabe quando tem aquele que fundou a empresa, né? Para vocês também. Minha internet está inconstante. Travou? É isso que Voltou. eu queria saber, se é eu que estou te vendo travando ou se todo mundo está te vendo assim. O meu, Então, agora mas eu aqui para mim estava estava meio travando. ruim ultimamente. É? Oi? Então, a minha tá travando. Às vezes, eu não sei se o da Denise tá, né? Mas o meu também aqui tá. E ontem também estava travando um pouco. Então, Para Porque mim também tá eu travando, vejo a mas é Denise bem. travando, né? Desculpa. Imagina, tá travando muito, Conceição? Que a Larissa falou alguma coisa aí, eu falei junto. Desculpa. Não, tá travando um pouco, mas bem pouco. Não é muito, não. Para mim, né? Sim. Ó, vamos a maioria continuar. tá dando para acompanhar bem. Não, Vamos dá para lá. acompanhar, ela só está travando um certo. Mas tudo bem, Delay. vamos continuar. Coisas da tecnologia, né? É, Que presencialmente a gente não tem. é. Gente, vocês podem me interromper, tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Eu vou aproveitar um pouquinho, né, que a gente parou um pouquinho. Quem tiver com o microfone aberto, por favor, clica para fazer o xizinho no microfone, né, o risquinho no microfone, porque às vezes tem algum ruído aqui e ali, acaba ficando também aparecendo aqui, né? Então, deixar o microfone desligado, mas toda vez que for para interagir, para falar, para comentar, para tirar dúvida, né, aí vocês abrem, a Denise gosta de participação, né? Sim, adoro. E as câmeras, Adoro. então, também a gente vai ligando, né?
Tá, joia, obrigada. Então vou tirar uma dúvida, fazendo um favor. Então, a hierarquia, ela, quando a gente fala em ordens, né, na verdade é um respeito à ordem de quem foi chegando, quem estava desde o começo e foi vindo, seria isso? Isso, exatamente isso. Exatamente. O fundador de uma empresa, por exemplo, né, que vai ficando mais velho, aí os filhos vão lá e tiram aquela pessoa sem nenhum respeito, desconsiderando tudo que aquela pessoa fez, a empresa começa a ter problema. Começa a ter problema com o fornecedor, começa a ter problema com o cliente, é perda de dinheiro, é algo muito comum, né? A gente vê empresas que são prósperas e aí elas começam a ter problema, né? E você vai ali montar uma constelação, você perguntar, e o fundador da empresa? Ah, ele daí já está velho, está aposentado, está em casa. Então, você percebe que não existe esse respeito à hierarquia, né? Então, e é algo importante eu dizer para vocês que todas essas ordens, gente, elas são ordens que nos pautam internamente. É uma postura interna, né? Eu não preciso reverenciar a minha mãe, chegar para ela e fazer uma reverência, ou para o meu pai, ou até, né, até mesmo porque alguns já morreram, mas é uma postura interna, né? Onde eu me posiciono como menor, né, como com respeito aos meus antepassados, aqueles que vieram antes de mim, né? Então, é importante eu dizer isso, porque às vezes as pessoas acham que, ai, né, mas minha mãe morreu, e aí como que eu faço? Não, é uma reverência mesmo, né? É uma questão interna, tá? E aí nós vamos para as perguntas que eu gostaria de dividir aqui com vocês, que é as perguntas que eu até mandei lá no grupo, né? Porque o nosso exercício sistêmico ele já vai sendo feito conforme as ordens forem sendo apresentadas, tá? E aí eu pergunto para vocês, eu olho com respeito para aqueles que vieram antes de mim na minha família ou fico apenas no julgamento de suas atitudes negativas? Gente, é para a gente ir respondendo internamente. Esse texto está lá no grupo, tá? Para quem quiser depois fazer um exame mais reflexivo, né? E eu vou falar pela minha experiência, né? O quanto que eu julguei a minha mãe, né? O quanto que eu julguei, o quanto que eu coloquei ali, né? Minhas questões. E aí eu acho que tem algo muito importante para dizer aqui, que é assim, eu não eu não aceito as maldades, as grosserias, as crueldades, porque tem mães que são cruéis, tá? Tem mães que fazem coisas muito ruins para os filhos, né? Eu não compactuo com isso, mas a vida que ela deu para mim é maior. A vida que chegou até mim é maior. Então, num processo terapêutico, o que que acontece? Eu valido essa dor, né, dessa pessoa, olha, realmente, e a própria pessoa valida aquilo que ela viveu, para depois ela ter esse respeito pela mãe, pelo pai e pelos antepassados. Então, assim, muitas vezes em constelação a gente vê assim, pessoas que têm um destino muito difícil ali, né, com o pai e com a mãe, e o constelador pede para que a pessoa ali reverencie aquele pai e aquela mãe. Eu não tenho como fazer isso se eu pular esse passo anterior, né? Eu não tenho como fazer isso se eu não validar, né, a minha dor. Como que eu queria ter tido uma mãe saudável, como que eu queria ter tido uma mãe que não me batesse, ou uma mãe que me entendesse, como eu queria poder ter sido eu, como eu queria poder ter sido eu, e eu não pude. Então, eu valido isso para mim, né? Mas o respeito eu devo à minha mãe e ao meu pai, né? Por essa questão. Porque o que eles me deram, eu não consigo comprar, né? Então, por exemplo, a vida eu não compro nem por 10 milhões.
Você vê que tem pessoas que tentam fazer inseminação, gastam, aí não consegue, né? Porque a vida não tem preço. Então, é nesse sentido, tá, gente? E, por favor, quando vocês verem aí algum constelador tentando passar por cima de alguma dor individual para honrar pai e mãe, isso não procede, tá? Isso não procede. Então, uma frase de solução que a gente costuma dizer é: eu aceito, minha mãe, de você o que é bom, o que não é, eu ponho limite. Tá? E é algo importante também para nós passarmos para os nossos filhos. Filho, não é porque eu sou sua mãe que você tem que aceitar tudo de mim. Né? Então, você aceita da mamãe o que é bom, o que não é, você coloca limite. E eu preciso que você verbalize isso. Né? Eu preciso que você verbalize: olha, mamãe, eu não gostei da forma que você falou, eu não quero que seja feito dessa forma, tá bom? Gente, tá claro aí para vocês? Eu costumo intervir nas discussões entre meus pais e tomar partido de um contra o outro? Não é o seu lugar. Se você faz isso, saia já daí, porque não é seu lugar. Não é o seu lugar. Os pais, eles são maiores e eles são adultos. Quem que quer participar? Alguém? Gente, se vocês quiserem falar alguma coisa, é só levantar a mãozinha, tá? Então, por exemplo, assim, né? Eu vejo os pais brigando, e aí eu vou querer tomar partido. Não é sua função. Você é filho ali. Eles são adultos, eles resolvem os problemas deles. Outro dia, minha irmã me ligou: Denise, o pai está na casa da mãe, você precisa falar com ele porque ele precisa sair de lá porque ele vai enlouquecer ela. Eu falei: escuta, cadê seu filho, Carolina? Cadê seu filho? Vai cuidar dele. O pai e a mãe são adultos, eles se resolvem, eu não tenho nada a ver com isso. Então, assim, quando a gente fala em hierarquia, é nesse sentido. Qual que é, né? Então, existe a hierarquia, só que, assim, a prioridade é a geração da frente. A prioridade sempre é a geração da frente. Então, no meu caso, a minha prioridade é o meu filho. No caso da minha irmã também. Né? Então, é sempre a geração da frente que é a prioridade. Para quê? Para que ela possa dar continuidade à família. Do ponto de vista biológico, né? Essa criança que está ali, se ela for saudável, ela vai gerar descendentes e a família vai continuar, a família não vai morrer. Tá bom? E aí, com isso, ela desligou, depois eu falei com ela, falei: e aí, Carol, você foi falar com o pai? Ela falou: ai, Nina, imagina, nem lembrei que fazer. Falei: é isso, fica no seu lugar que tá tudo certo. Vejo meu pai ou minha mãe como fracos ou incapazes do que a ponto de eu resolver seus problemas, mesmo quando eles não pedem? Gente, qual que é a questão aqui? A questão é quando meu pai e minha mãe não pedem minha ajuda e eu vou de abelhuda tentar fazer alguma coisa. É diferente. Denise, você pode ir buscar alguma coisa para mim porque eu preciso? É diferente. Outra coisa é eu tentar resolver os problemas dos meus pais e das pessoas, tá, gente? Quando as pessoas não pedem. Isso, existem ordens da ajuda. Tem outro livro do Bert, que se vocês quiserem, depois eu passo até lá no grupo, que é Ordens do Amor e Ordens da Ajuda. Eu não tenho autorização para ajudar uma pessoa que não me pede ajuda. É uma falta de respeito com a dignidade da pessoa. Se eu me meto na vida dela, ai, mas eu me meti para ajudar, mas ela pediu? Ela pediu. Então, a postura do terapeuta, porque aqui eu sei que eu estou falando com alguns terapeutas também, é essa. Eu não posso me intrometer. A minha intervenção vai até aonde o meu papel está ali. Então, se a pessoa me pede ajuda, eu faço a intervenção. Se não, não. Tá? Porque eu estou ferindo a dignidade da pessoa. Então, é a mesma coisa com os pais. Não, mas Mesmo eu que vou seja fazer... seu filho. Se ele for adulto, sim. Se ele for adulto, sim.
Se ele é uma criança, se ele tiver abaixo de 18 anos, sim, você ajuda. Você ajuda. Agora, se ele for maior que 18, não. É dificílimo. Você vê a pessoa, né, errando, ou você vê a pessoa se prejudicando, né? Mas o que o Bert fala, né? Que todos têm direito de escolher o próprio destino. Então, muitas vezes, Conceição, a interferência que você tem, que você faz ali na vida de um filho, muda o destino dele inteiro. Ai, filho, não, acho que você não deve casar com essa moça, porque essa moça não é legal, mas eu pedi, né? Então, assim, o destino, cada pessoa tem o direito de ter o próprio destino. Eu vou orientar um filho se ele me pedir. Porque olha que coisa, olha que diferença que tem, né? Você se manter ali no seu lugar de mãe, né? Eu estou ali no meu lugar de mãe. E ele sabe que ele pode contar. É diferente quando ele pede ajuda e é diferente quando eu interfiro. É diferente. E eu vejo muitos filhos dependentes, Conceição, muitos filhos dependentes por causa de mães assim. Que interferem. Aí o que o filho sente? Eu não sou capaz de cuidar da minha própria vida. E aí a mãe e o pai se sentem todo feliz. Nossa, meu filho perguntou para mim que cor de carro que ele compra. O filho tem 30 anos. Ô pai, o que você acha de eu comprar esse carro verde? Você gosta, filho, do carro verde? Né? Então, da gente também tomar cuidado, porque quando a gente tem muito essa entrada, né, a gente cria uma dependência emocional nos filhos. Eu não consigo resolver minhas coisas sozinho. Denise, Oi? posso fazer uma pergunta relacionada ao que você está falando? Uhum. E quando alguém que chega na família e, assim, porque isso aconteceu na minha família, da pessoa falar assim, seu irmão não precisa mais de uma mãe, precisa de uma mulher. E aí, essa pessoa que quer, assim, que entra num relacionamento, simplesmente acha que pode substituir o irmão, as irmãs, toda a família que está aí, e que a pessoa com que ela vai se relacionar só deve atenção a ela. Anula a família toda da pessoa em função do relacionamento que ela quer desenvolver com a pessoa, por exemplo. Isso aconteceu na minha família, com um irmão mais novo. Sim, porque a prioridade é a família atual, Luzia. Então, tá totalmente, tá dentro, entendeu? Se eu fico vinculada na minha família de origem, eu não desenvolvo a minha família atual. Não é que eu vou anular, não é que eu vou excluir a minha família de origem, mas a minha prioridade é a família atual, é o meu parceiro e o meu filho, no caso. Não, entende? foi no caso, assim, da pessoa até ir morar, ir para minha casa e simplesmente achar que poderia botar ordem na casa porque ela tinha a prioridade ali. Então, não, primeiro que começa, por isso que fala de amor em ordem, né? Amor com ordem. Primeiro que começa aqui, quem casa quer casa. Quem casa tem que ter casa, não é? Quem casa tem que ter casa. Então, por exemplo, né, os pais que falam assim, ó. Oi, filha. Você pode me dar algo para mim, papai? Um minutinho, tá? Eu já tô terminando a aula, já vou te atender, tá bom? Tá bom, eu já vou te atender. Eu sou boa de Né, filha? Desce assistir um desenho, eu já tô indo, tá? Então, gente, começa assim, ó, a partir dos 18 anos, os filhos já têm que ter o parto paterno.
chama-se parto paterno, né? Aonde o filho é posicionado para ir, ó, filho, vai para a vida. Por que que a partir dos 18 anos o filho começa a ter relações sexuais, né? Porque a sexualidade, ela secciona da família de origem. Sexualidade secciona da família de origem. Então, tá, você quer se relacionar sexualmente? Tudo bem, né? Você tem um parceiro? Tá, você vai fazer isso na sua casa. Né? Então, os pais que permitem que os filhos fiquem tendo esse tipo de relacionamento dentro de casa, né? O que que acontece? É a mãe que está ali, né, galinha choca, grudada nos filhos, e não possibilita, né, esse parto paterno, essa coisa de vai para sua vida, vai cuidar, né? Vai se relacionar na sua casa. Então, você está estimulando nos seus filhos a autonomia. E nem eu falo para o Bento, né? Ah, não sei o quê, mamãe, mas eu quero. Eu falo, tá, filho, quando você tiver sua casa, pode ser dessa forma. Aqui é assim. Oi, Bento. Papá. Eu já vou providenciar, filho. Ah. Hoje eu tô com o Bentão, que ele veio, eu fui no Dia das Mães, na escola, e ele veio comigo para casa. Então, nós estamos com um pequeno aqui, com a prioridade. E, ó, gente, sorvete comeu pipoca, viu? Ele não tá com fome, não. Tô sim. Ó, deixa eu falar uma coisa para você. A mamãe Eu explicou. também, Bento. Eu também, Bento. Olha lá, o... Gente, assumo para mim o papel de meus pais ao tentar ajudar algum irmão mais novo, que é aquela questão que eu tinha comentado antes, né? Tento prevalecer julgando-me mais importante do que os filhos do primeiro casamento do meu marido ou da minha esposa. Então, isso também, esses filhos que chegaram antes, eles têm um lugar, né? Então, a gente costuma não considerar, né, os filhos do primeiro casamento do marido, ou não, todos têm um lugar ali no sistema, né? E eles têm, na hierarquia, eles vieram antes. E se eles vieram antes, eles merecem respeito, tá? É engraçado que o meu pai teve um filho, né, antes de se casar com a minha mãe. E essa mulher, né, ela não era vista, essa mãe do meu irmão, né? E é muito engraçado que eu me percebi, depois de um tempo que eu comecei a estudar, que eu tinha muito o jeito dela. É uma coisa impressionante. Então, assim, vão fazendo esse exame de consciência para ver em que momento, né, ali na hierarquia, vocês infringiram alguma lei, tá? Porque, gente, são orientações para ir orientando a gente para a vida, tá? Porque, né, o meu destino poderia ser igual ao dela, se eu não olho para isso. O Bert traz isso com muita veemência, né? Tudo aquilo que a gente exclui é destino. Ó, então vamos lá. Olho com respeito para os meus antecessores e reconheço sua contribuição à empresa, mesmo que o trabalho tenha se tornado obsoleto, né? Imponho mudanças ao ambiente organizacional e às rotinas de trabalho sem os devidos cuidados, sem escutar, reconhecer, valorizar aquilo que já tinha de positivo. Então, aí entra um pouquinho na parte de clima organizacional, tá? Mas são perguntas para a gente ir respondendo, para ir orientando, né, a nossa consciência, né? E aí nós partimos para a segunda lei, que é a lei do pertencimento. Pertencer é, antes de tudo, um sentimento natural, uma necessidade de qualquer ser humano. Deixa eu tirar aqui. Stop share. Então, toda pessoa faz parte do sistema e é importante, tá? A exclusão causa desequilíbrio. Lembra que eu falei que tudo aquilo que a gente exclui se torna destino? Então, para a gente refletir. A situação passa a ser vivida por um descendente sem que esse tenha consciência ou afinidade.
Microfone. O fone está mudo. Então, a situação, ela passa a ser vivida por um descendente sem que este tenha consciência ou afinidade. Então, na constelação, por que a gente sempre pergunta, olha, teve algum aborto? Teve alguém que foi, tem alguma pessoa, algum andarilho, algum morador de rua, algum familiar, né? Algum morador que tenha tido, algum familiar que tenha tido um destino trágico, porque aí ninguém fala dessa pessoa. Então, a gente sempre pesquisa isso na constelação, porque quando a gente identifica alguns padrões no comportamento da pessoa, a gente volta para trás e a gente percebe que tem um excluído lá. Então, muitas pessoas, né, que eu já constelei, têm algumas dinâmicas abortivas, né, que são abortos que a avó teve ou que a mãe teve que não são incluídos. Então, como que eu faço para incluir os abortos, Denise? Eu coloco na conta, né? Então, ao invés de 3 filhos, em 4, se teve, no caso, um aborto, né? Nós somos em 4 filhos. Porque o aborto, gente, ele não quer viver, mas ele quer pertencer à família. Quando você coloca ali no campo da constelação o aborto, na constelação com pessoas, né, você coloca ali e você percebe que tem pessoas que vão, assim, o constelado ele vai direto para aquele aborto ali, né, para aquela condição de morte. E ele fica ali um tempo. E ele fica ali um tempo contemplando aquilo, né, olhando para aquilo. E aí, de repente, você vai fazendo algumas intervenções, né, de inclusão, falar, olha, você pertence, eu sinto muito que você não tenha nascido, mas você pertence à nossa família, a sua vinda mudou a história da nossa família, porque, gente, muda. Uma mãe, vamos supor, né, que tem 4 filhos, e ela teve um aborto ali entre os 4. A mãe do primeiro filho não é a mesma mãe do último. Porque essa morte, né, esse serzinho ali que não nasceu, ele muda a vida da mãe. E mudando a vida da mãe, ele muda a vida dos irmãos também. Né? Porque uma mãe triste, uma mãe meio deprimida, tal, ela é uma mãe diferente. Então, tudo isso é para a gente ir trazendo para a consciência aonde estão os excluídos da nossa família e que a gente possa dar um lugar para eles. Né? Não é para eu ficar ali velando aquilo que aconteceu, mas é para que essas pessoas tenham um lugar. Tá? E, gente, se alguém não estiver se sentindo bem com algum assunto aqui que a gente estiver trazendo, tá? Porque isso pode gerar gatilhos emocionais, eu vou pedir para que vocês coloquem, sabe, a mão no peito e fale assim para você mesmo, eu estou em segurança. Aqui é um lugar seguro, aonde eu estou, é um lugar seguro e eu estou em segurança, tá? Então, é importante, porque muitas vezes a gente ativa algumas coisas, né? E a gente precisa se sentir seguro para resolver essas coisas que são ativadas, tá? Então, um filho tem um workshop... Oi, filho. Eu já vou. Tem um workshop que foi feito, na verdade, nos livros do Bert, ele traz muitas constelações que ele faz, né? E teve um workshop que o pai veio trazer o TDAH do filho, TDAH do filho, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? E estava relacionado a um filho que ele teve no passado, e esse filho não tinha sido incluído, né? Ele nunca teve contato com o filho, e aí quando coloca a constelação, o filho está bem do lado dessa criança que foi excluída. Então, é só para vocês terem uma ideia de como que funciona esse mecanismo, tá? E aí, gente, os descendentes passam a viver como os antepassados excluídos. Então, todos pertencem, tá? Todos pertencem. Até um pai que abandona os filhos, ele tem um lugar ali no sistema, tá?
ele pertence ali àquele sistema, né? Daquela forma que eu disse para vocês, né? Eu aceito o que é bom e o que não é eu coloco limite. Pessoas banidas da família, né? Como eu disse, alcoólatras, viciados, drogados, abortos espontâneos, né? A exclusão pode gerar doenças graves, como câncer, doenças degenerativas, destino da pessoa excluída. E na empresa, quando não há alguém que não foi devidamente reconhecido, né? A empresa sofre com novas contratações, ela sofre com desarmonia, com queda na produção. Então, por exemplo, se numa sociedade um sócio prejudica o outro, alguém da família poderá apresentar os sintomas desse desequilíbrio. Sintoma ou comportamento, tá? Então, é isso que a lei do pertencimento nos traz, né? Essa necessidade de nós olharmos para as pessoas da nossa família como pertencentes, né? Não com julgamento. Denise, mas eu preciso aceitar o que o filho da minha tia fez, que foi horrível, porque ele prejudicou todo mundo? Não, eu não preciso aceitar. Ele pertence. Eu olho para essa pessoa e eu entendo que, de alguma forma, ele está equilibrando o sistema. A constelação, gente, por que ela é sistêmica? Porque ela está dentro de um sistema. Então, todas as pessoas, elas estão ali dentro do sistema para equilibrar o sistema, para que o sistema fique mais ou menos equilibrado, para que a vida possa fluir. Aí, então, vocês entenderam essa questão do equilíbrio? Do equilíbrio, do pertencimento? Eu estou precisando me autorregular aqui, gente. É, filho. Porque eu estou dando aula, meu amor. Você está falando, filho, você desconcentra a mamãe. Não, não está atrapalhando. Você pode ficar, mas você pode falar baixinho, combinado? Ó, vamos lá. Papai daqui a pouco está em casa. Nós comemos sorvete e pipoca. Jantar ainda não. Olha, então, esse exemplo do TDAH que eu dei para vocês, tá no texto também. Alguém da sua família foi excluído, independente do motivo? É para vocês refletirem. Você identifica alguns sintomas comportamentais em você ou alguém da sua família, tais como déficit de atenção, depressão, síndrome do pânico, angústia da separação ou alguma doença física degenerativa? Vão pensando aí. Você percebe em você ou em alguém da sua família uma sensação de que falta alguém? Achamos Sim. o seu, né, Haroldo? No meu caso também tem um vazio, né? E na família da minha mãe, são 10 irmãos que sobreviveram, né? Mas a minha avó perdeu 2 gêmeos e uma irmã da minha mãe faleceu com 1 ano e pouco. Então, eu incluo, né? Do lado da minha mãe, sabendo da história, eu incluo essas pessoas. Do lado do meu pai, eu não sei se tem algum caso desse tipo, né? Numa constelação a gente consegue observar isso quando a gente coloca vida e morte. Quando a gente coloca vida e morte, depende de onde a pessoa se posiciona, né? Se ela se posiciona perto da morte, geralmente ela está ali honrando um excluído, né? Percebe-se com frequência sentindo-se em um lugar ou uma sensação de não conseguir realizar nada na vida? Também pode ser que tenham excluído aí. Você, seus pais ou os avós tiveram filhos abortados?
Você ou algum de seus antepassados prejudicou ou foi prejudicado, excluiu ou deixou de reconhecer com justiça alguém? Então, gente, é muito... E vocês podem ir procurando exemplos, tá? Não só em vocês, mas para que vocês possam ir assimilando as leis na vida prática, né? De pessoas que roubam, né? Que roubam o próprio irmão, ou, enfim, eu conheço um caso muito perto de mim, né? De como que essa lei aí do pertencimento, onde um irmão pegou o dinheiro do outro, né? E depois acabou ficando sem nada também. Então, é muito ruim. E aí nós partimos para a última lei, que é a lei do equilíbrio, né? Que é a lei do dar e do receber. Então, essa lei, ela é baseada nos relacionamentos, né? Então, o relacionamento entre pais e filhos, né? É o único relacionamento que não entra a troca, né? Então, por exemplo, eu dou para o meu filho recebe o que eu dei e ele passa para frente, tá? Ele passa para os filhos dele. Então, eu não peço algo em troca para o meu filho, né? Eu dou para ele e permito que ele passe para frente. No caso dos relacionamentos afetivos, relacionamentos de amigos e relacionamentos profissionais, é troca. É dar e receber, dar e receber, dar e receber, né? Então, toda vez que eu sinto que eu dou mais que eu recebo, eu entro numa posição de superioridade, tá? Então, eu me sinto superior. E a pessoa que recebe menos, ela fica com uma sensação de dívida. Então, a conta não fecha. O relacionamento, ele fica com uma distância muito grande, aonde quem deu se sente aqui e quem só recebeu se sente aqui. Então, essa distância, ela acaba acontecendo aonde quem recebe menos, quem recebe geralmente vai embora. Então, sabe assim, aquele marido que dá tudo para a esposa? Eu tive um caso esses dias onde o marido falou, gente, mas eu dei tudo para ela. Tudo, tudo. Carro, dinheiro, todas as condições, eu ajudei no trabalho. Eu falei, tá, e o que ela fazia por você? Ah, eu chegava em casa, ela estava meio mal-humorada, aí eu ia falar alguma coisa, eu até deixava quieto, porque ela estava sempre brava. Percebe? Então, não tem troca. Não tem troca. E quando não tem troca, a relação se torna insustentável. Então, para a gente ir se atentando a essas questões, para que a gente possa ir equilibrando as nossas relações, e até relações de amizade, né? Onde um amigo dá, e o outro só recebe, só recebe, só recebe. Chega uma hora que a relação fica insustentável, né? E no trabalho também. Então, eu dou, eu quero receber, né? Mas eu recebo o condizente, aquilo que eu dou, porque também tem muito disso, né? Muitas vezes eu vou ali no meu trabalho com pouco caso, com má vontade, e eu quero receber o meu salário maravilhoso no fim do mês. Vai rolar? Vai dar certo? Não vai, porque o que eu recebo é mais do que eu dou. Então, essa lei do equilíbrio é uma lei que vai baseando toda a nossa vida. E é muito gostoso quando a gente sente a troca, né? Hoje eu fiz um trabalho com uma amiga, né? E aí ela foi me retribuir, e eu falei, imagina, Mari, não precisa. Para vocês verem que até a gente que já caminhou um pouquinho mais, né? Ainda cai nessas ciladas. Ela falou assim para mim, amiga, olha o receber. Você não me ofereceu? Eu quero te retribuir. E eu falei, tá certo, e eu vou receber, né? Então, da gente estar atenta. Por quê? São 40 anos funcionando da mesma forma, né? Mas quando uma informação nova chega, a gente acessa essa informação, a nossa consciência se amplia
E eu tenho que fazer um esforço para me manter ali, né? Eu tenho que me fazer um esforço para mudar o meu padrão de funcionar. Porque constelação, gente, não é milagre. Você vai ver ali algumas dinâmicas que te paralisam, você vai perceber ali alguns emaranhados que fazem com que a coisa não flua, né? Mas você precisa ter um esforço para mudar o padrão de funcionar, tá bom? É um esforço consciente. Na relação da empresa, né? Que nem eu já disse. Então, para nós refletirmos, né? As minhas relações de trocas são equilibradas ou eu tenho a sensação de que recebo mais do que eu posso retribuir? Ou de que eu dou mais do que recebo? Como que é? Porque, gente, se eu também estou dando pouco, né? Vai chegar uma hora que eu vou começar a receber pouco, não tem jeito. E sabe aquela pessoa que dá muito? Cuidado, porque ela pode estar ali na postura de vítima, tá? Eu dou muito para falar que eu tô sobrecarregada, porque ou vítima, ou salvadora, ou acusadora, né? Eu dou para depois cobrar. Também cuidado, né? Ah, porque só eu faço, porque só eu trabalho, porque eu dou tudo, porque eu faço tudo, ninguém faz nada. Então, também, aí tem uma relação... Aí também tem uma relação, não, filho, mãe está falando de um contexto. E aí, uma maçã tem lá na geladeira, dentro da caixa, você sabe como fazer. É só acender a luz. E aí, gente, então, cuidado com essa questão da relação da troca, porque muitas vezes também eu dou muito para manipular. Tá? Então, atenção. Então, eu fico faço, para depois cobrar, para jogar na cara, né? Então, cuidado com isso. Na minha família, eu percebo o meu limite na relação de troca com meus pais e irmãos e sei respeitar os deles. Que aí entra naquela questão da Conceição, né? Que a Conceição falou. Eu sei o meu limite com relação, né? Até onde eu posso ir? Porque, gente, o que o trauma faz, né? E aí a gente entra em outra questão, que até a próxima aula a gente vai falar sobre trauma, tá? O que o trauma faz? O trauma confunde. O trauma, ele deixa essa linha do limite muito tênue. Então, eu não consigo estabelecer limites claros, né? Então, essa questão fica muito deturpada quando eu venho de algum trauma ali. Então, eu não consigo estabelecer limites saudáveis, né? Eu não sei estabelecer limites saudáveis. Eu não tenho clareza, eu não tenho autenticidade, então eu não sei muito bem quem eu sou. Eu não tenho clareza de... E se às vezes eu falo não, eu fico me sentindo culpada. Então, quais são os sintomas do trauma? Excesso de culpa. Eu me sinto muito culpada. Eu não tenho autenticidade, eu não sei muito bem quem eu sou. E também essa questão do limite, eu não sei colocar limite saudável. Então, muitas horas eu permito que a pessoa invada o meu espaço e muitas horas eu fico rígida, né? Não permito que aquilo chegue até mim. Então, o que é saudável, né? O saudável é que essa membrana do limite seja permeável, né? Eu tenho essa consciência do que é bom para mim e do que não é. Então, o que não é, eu coloco limite e o que é bom eu aceito. Então, entra o que é bom, né? E não entra o que é ruim. Estou satisfeito com as trocas em meu ambiente de trabalho na relação de empresa, colegas e superiores? Né? Isso é importante. Então, assim, eu estou recebendo o que eu estou dando? Ou não? Então, essa é uma observação também muito importante que a gente tem que fazer, tá? As minhas relações afetivas
levam em consideração a minha capacidade de dar, mas também de receber, sem que eu tenha que me sentir devedor ou credor? Então, isso é muito importante, tá? Quando eu dou numa doação em que eu não me sinta lesada, né? Então, por exemplo, eu vou fazer algo ali, né? Por exemplo, eu estou lavando o meu carro e eu vou lavar o carro do meu marido, porque eu já estou lavando. Mas eu não vou me sentir lesada com isso. Nossa, tá vendo? Se não sou eu lavar o carro dele, ele não lava. Sou eu, podia pegar o carro, entendeu? Não, eu estou ali lavando, eu vou lá. Então, assim, desde que eu não me sinta lesada, eu dou, né? E também a gente se abrir para receber. É uma das coisas mais difíceis, né? Que nós, mulheres, eu acredito que os homens também, mas as mulheres têm muita dificuldade em receber. Muita dificuldade em receber. E aí vem de uma condição ali estrutural, né? É mais uma condição cultural mesmo, né? Onde nós tivemos que crescer muito fortes, muito maravilhosas e muito não sei o quê. E aí a nossa capacidade de receber, parece que se a gente recebe, a gente é fraca, né? A gente é frágil, a gente é vulnerável. E ok, tá tudo bem ser frágil, ser vulnerável, né? É da condição da mulher essa fragilidade, né? Eu não sou um homem, eu sou uma mulher, né? E como uma mulher eu tenho fragilidades, né? O meu corpo é mais frágil, né? A minha condição emocional é diferente, porque eu tenho 4 ali estações, né? Hormonais durante o mês. Então, sim, a minha condição emocional é diferente e muitas vezes mais instável, né? Do que um homem. E aí eu aprendo com isso. Também podemos falar sobre essa questão do feminino em outras aulas. A questão da relação de troca, Denise, eu posso ver assim como o fazer por prazer e não por obrigação. Isso, exatamente. Né? Como o caso do carro, né? Eu não tenho que lavar o carro. Não, eu não tenho lavo o quê? porque eu estou com vontade de fazer. Né? Isso, e me alegra ver ele bem, ele vai ficar feliz de ver, puxa, amor, você lavou meu carro, obrigado, né? Tava tão sujo, né? E é algo que faz bem, né? Para mim, em poder agradar, né? Sim. E para ele também receber, mas não por obrigação, né? Não por obrigação. E aí, o que o marido faz numa dessa, Conceição? Se ele não tiver como lavar, os 2 carros depois daqui 20 dias, ele fala, meu amor, me empresta a sua chave que eu vou deixar seu carro para lavar. Entendeu? Entendi. É essa troca que faz com que o relacionamento vá crescendo. Né? É essa troca que vai fazendo com que o relacionamento vá crescendo. E muitas vezes ele não retribui dessa forma do carro, mas ele retribui de uma outra forma. Ele retribui fazendo uma sopa, porque ele percebe, né, que eu estou muito cansada, que eu estou cuidando de uma outra coisa, não é? Mas é muito curioso nós percebermos, gente, que quando a gente vai respeitando as leis, essa ordem, ela vai ficando natural. É muito interessante, o que eu percebo hoje é que na primeira aula que você deu, você falou a respeito disso, né? A respeito de levar um café, aí o outro leva um café com bolacha, aí o outro leva um café com bolacha e mais alguma coisa, né? E eu fiquei pensando naquilo, porque não existia isso na minha vida, né? Um só dá, um só dá, um só dá, né? E aí eu comecei a mudar a maneira de lidar com a situação. Eu deixei de ser aquela pessoa do tenho que, né? Eu tenho que levantar mais cedo, porque eu tenho que levar café para ele, né? E passei a entrar nessa relação do querer receber, né? E sem que eu precisasse falar alguma coisa, as coisas começaram a mudar, né?
Hoje, um dia eu levo, no outro dia ele levanta mais cedo e traz um café, ou vai buscar um pão para a gente tomar um café. Ou, né? Então, eu percebo que mesmo que a gente se coloque na posição de silêncio, só do exemplo de você demonstrar com as suas atitudes que você não tem que, né? Você não é obrigado a nada, né? Você já passa a entrar nessa posição do recebimento, que muitas vezes a gente bloqueia por causa da cara feia que a gente faz, porque você tem que lavar a roupa todo dia, você tem que passar os uniformes todo dia. Então, quando você passa, por isso que eu perguntei, né? É o lance do prazer, né? Fazer por prazer. E quando você passa a fazer isso, e isso eu aprendi com vocês, né? Gratidão por isso, né? Não só com você, com o Haroldo, com a Paloma, com o pessoal realmente da terapia, porque é o prazer, a maneira como você age quando você faz as coisas, é que abre o seu, eu vou dizer o seu coração, né? Abre o seu coração para o recebimento. E aí é como se as pessoas começassem a enxergar que você está pronto para receber. E aí tudo começa a vir, né? Tudo começa a ser retribuído de uma maneira que você não espera. Eu achei interessante essa fala sua agora, porque eu vi toda a minha trajetória, né, e que não é tão grande assim, né, das terapias com vocês aí no Pix. Gratidão, Pix. Conceição, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem irmãos mais novos que você? 3. Então, eu acho que esse hábito, né, da gente achar que a gente tem que fazer, vem dentro do ambiente familiar, onde Mãe trabalha e você cuida dos seus irmãos, né? as irmãs, por serem mais velhas, né, acaba fazendo muita coisa para os irmãos, achando que está ajudando, e, na verdade, está estragando, né? Sim, sim. E aí a gente acaba fazendo Muito, e meu vem com irmão. esse vício para o relacionamento, né? E Sim. acaba errando também, falhando também. É uma observação minha, assim, porque eu sou segunda irmã, né? De 2 irmãos